TV Comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6 da NET, o Núcleo Educação e Cultura tem hoje o prazer e, ao mesmo tempo, já agradecemos a presença aqui do professor Vitor Hugo Gladys-Brum. Vitor Hugo, o conheci, né, naqueles idos também da dita, que alguns chamam de dita branda, e que para mim foi uma dita duríssima, que em 1969 a Ilha das Flores estava cheia de estudantes, trabalhadores, e lá nós também não perdíamos tempo procurando ser útil e fazer do nosso tempo também um aprendizado, né? Tempo é vida. Então, Vitor Hugo, em primeiro lugar, agradecemos você aceitar nosso convite. Beleza. Vitor Hugo, um pouquinho de política internacional, você que é um dos mestres do tema. Vamos fazer um pequeno cenário. A quantas anda o mundo hoje? Vamos fazer uma viagem de Europa, América, Brasil e Rio de Janeiro. Esse drama todo dos refugiados, o desemprego, a crise, como é que você avalia isso? Bom, eu acho que está claro que o mundo está, no momento, sob uma forte pressão de direita, até extrema direita, né? E que está exacerbando o nacionalismo forte, né? O Trump é o capitão desse processo, mas não é o único. Na Europa, vários movimentos, até governos de direita, como na Hungria, na Áustria, na Polônia. Ou seja, e em boa parte, esses movimentos conservadores de direita e isolacionistas estão muito ligados a essa questão dos migrantes, da migração, né? E a migração sempre houve, muito antes do capitalismo, né? Os povos sempre migraram, né? Em alguns momentos mais que outros, né? Sobretudo quando as condições são muitas vezes dadas para a migração, mas às vezes se abre a porteira de repente, né? Algum acontecimento e as migrações tomam um vulto maior. Agora na Europa estão recebendo um influxo grande de gente que vem em função da guerra da Síria, mas na verdade muita gente da África aproveita já antes, atravessando o Mediterrâneo, e isso exacerba o nacionalismo. Esses partidos, esses governos, eles estão, sobretudo na Europa, sob forte pressão, porque a população tem medo de perder os seus empregos por causa disso. É bem verdade que o migrante raramente ameaça a população dos países já desenvolvidos, porque eles entram para ocupar os postos de trabalho menos qualificados e que quase sempre os nacionais não querem fazer. Agora, quando tem um momento de grande desemprego, aumenta a tensão contra os migrantes. E agora, mesma coisa com os Estados Unidos. Os Estados Unidos há séculos recebe imigrantes da Europa e muito desde o início do século XX até antes do México. A economia americana não é pensável sem os migrantes, né? E essa migração ela é comum. A Califórnia é o estado mais rico que sem imigrantes não é que não anda nada, não acontece nada. Tudo depende dos migrantes mexicanos. E os brasileiros entraram nessa onda. Hoje em dia, eu costumo dizer que os brasileiros são talvez o terceiro ou quarto produto de exportação brasileiro, porque só que de remessa de dinheiro que vem de fora corresponde a uma boa parte. É talvez o terceiro ou quarto ingresso de divisas para o Brasil. Então, a migração não é um fenômeno novo, né? É muito antigo. Só que em alguns momentos tomam um vulto muito grande e esses partidos estão tomando isso como um tema. Essa pressão que nós temos. Quando tem a crise, exacerba tudo isso. Com a crise, o pessoal já aumenta o desemprego, então a situação contra o migrante. A maioria dos americanos são filhos ou descendentes de imigrantes, não é? O próprio Trump. O próprio Trump, que é de origem alemã, né? Então, mas, Vitor Hugo, a gente está falando dos migrantes, mas aí tem uma situação peculiar que é dos refugiados de guerra, né? Ou seja, quem mais deveria receber esse tipo de migrantes
é quem provocou a desgraça deles, né? Lá bombardeando, lá fomentando. Mas não é o caso na África, e tem muita gente que já migrou mas no o tempo, a caso da Itália. Síria, que é bem... Na Síria é a o caso... Síria, Afeganistão e Líbia, né? Especificamente Mas me ajuda também a esclarecer ali na América Central, né? Haiti, Salvador, né? Como é que explico aquilo? Eles estão fugindo do comunismo venezuelano também? Não. Porque os venezuelanos, quando vêm para cá, fugindo do comunismo. Quando nós somos, parece que, uma população mais espalhada no mundo é de brasileiros. A gente está fugindo de quê, né? Então, não é verdade. Eu diria até, Vitor, me permite, se você concorda ou não, fazer aqui um contraponto. O homem naturalmente quer transpor horizontes. Isso é uma coisa natural desde a sua antiguidade. Aí foi que vem as grandes navegações, né? Um pouquinho da América Central. O que está havendo agora que o Trump disse, se subir aqui o nosso alambrada, eu mato. Aí você tem que fazer análise de classe, não tem jeito. O migrante sírio, ele vem de uma certa classe. Quer dizer, aquele que consegue chegar hoje na Europa Ocidental tem dinheiro, ou tinha dinheiro, vendeu muita coisa para chegar lá, né? É bem diferente daquela situação do camponês, ou o cara perdeu seu emprego, está na periferia das cidades da América Central ou da América do Sul. Na América Central são principalmente camponeses, ou recentemente eram camponeses, né? E esta é a principal componente, por exemplo, da migração de México para baixo, toda a América Central, são camponeses. Então, há uma superpopulação relativa, para usar uma expressão, né, da economia política marxista, isso está latente. Em alguns momentos, o pessoal não vê possibilidade de emprego, tem um movimento qualquer, e aquilo aparece, fica aparente, aquela superpopulação relativa. Mas na América Central você tem latifúndios, não tem acesso à terra, como também aqui no Brasil, né, e em outros países. No México houve uma revolução mexicana que distribuiu muita terra, mas depois a coisa não avançou mais. Então você tem uma quantidade muito grande de gente que, por algum estalido, vai se movimentar para sair na medida possível, né? Então, é uma situação diferente do sírio, é diferente do brasileiro que sai. O brasileiro que sabe que tem que pegar avião é mais longe, né? Ele normalmente é classe média baixa, não é trabalhador, né? O trabalhador não consegue ir para os países centrais. Agora, o camponês brasileiro pode ir para o Paraguai, né? E é o segundo país do mundo com a colônia brasileira maior que tem no exterior é no Paraguai. Por quê? Porque ela atravessou a fronteira, foi lá, tinha muita terra virgem e também, no geral, não era o trabalhador braçal, mas junto com os pequenos camponeses que venderam suas terras no sul do Brasil e compraram terra mais barata no Paraguai, foram os trabalhadores brasileiros também, porque aquela região na fronteira com o Brasil era quase inabitada, tinha pouca população, né? Então, cada movimento migratório, eu trabalhei sobre isso há muito tempo, ele tem suas características sociais. É diferente, a dinâmica é outra. Agora, nesse momento, talvez, aí eu não conheço bem a situação específica de Honduras, que é de onde esse grupo saiu e foi engrossando, né? Mas São Salvador é um país do mundo hoje, já há algum tempo, que talvez em termos relativos, que tem mais gente fora do país. Foi um país pequeno, houve uma guerra civil, muita gente saiu, e aí a migração é um fenômeno muito interessante, porque um vai chamando o outro, né? Aqui eu estou trabalhando aqui, mas ainda tem uma vaga, chama o primo, chama o vizinho. É o caso de Governador Valadares, né? Porque Governador Valadares é uma cidade que em algum momento centralizou a ideia da imigração brasileira, porque houve um grupo pequeno, foi para Boston, começou a chamar, e aí começou a ficar. Hoje você chegar no consulado americano e dizer que é Governador Valadares, tchau, você não vai receber visto nunca, né? Você tem que arrumar a certidão de nascimento em outro lugar. Então, é diferente, cada processo migratório é diferente, mas no caso da América Central, em boa medida são pequenos camponeses, ou eram arrendatários, ou eram, entendeu, que não têm acesso à terra.
a terra é muito monopolizada em latifúndios. Então esse é um processo diferente da Síria, que é a guerra, né? Eu, particularmente, com minha filha mora na Alemanha, quando começaram a chegar os coisas, eu estava lá e eu pedi para ir num desses centros de admissão de refugiados, já tinham começado a impedir um pouco esse processo, mas ainda assim, conversei com alguns caras, você via logo os alemães juntando roupa velha para dar para eles, os caras olhavam aquilo ali e falavam, eu vou usar isso. É diferente. Mas não é todo sírio que é classe média que chega para a Europa, né? Mas eles têm contatos no Brasil, chegam aqui e usam muitas vezes o Brasil como trampolim, vêm para cá e estão pensando em ir para os Estados Unidos também, né? Como sempre foi a Meca, né? Em suma, são processos complexos. A migração tem uma dinâmica que tem que ter um grupo que está em excesso em algum lugar, que não tem perspectiva de ascensão social. Agora, como que isso de repente estoura, aí as coisas às vezes são até fortuitas, acontece no momento, acontece no momento. Vitor Hugo, eu quero também esclarecer com você algumas dúvidas que eu tenho. Relações de troca, índice de relações de troca. Porque esse é um problema que nos afeta com relação à explicação que a gente possa encontrar para endividamento nosso. Ou seja, se a nossa dívida externa for totalmente perdoada hoje, nossa dívida interna e externa, a partir de 0 hora já começa a gerar novamente, porque a gente precisa de um caminhão de minério ou uma composição toda de trem para comprar algumas máquinas Panasonic, como essa que o nosso querido Max está dirigindo nesse instante. É o Max Figueiredo, do Circuito Carioca, que está aqui produzindo para a gente. E ele também que é editor e diretor. Então, as relações de troca são extremamente assim cruéis, né? Ou seja, quem dita quanto vale o nosso café é lá a Bolsa de Londres, a grama do ouro, a onça do ouro, os nossos commodities, né? Então sempre eles vão dizer, o que vocês produzem não vale nada, nossos manufaturados, nosso relógio suíço, né? Então, enquanto não se puder ter uma nova ordem econômica mundial para resolver essa injustiça, essa desigualdade tão grande, fala um pouquinho se isso é a principal componente da nossa dívida externa, além de juros, né, altos que a gente paga. Vamos pegar a partir das commodities, assim chamadas commodities. Commodities nada mais são do que mercadorias extensamente comercializadas no mundo, né? E que tem mercados estruturados, né? Por exemplo, vou te dar uma ideia, a soja tem lá o centro na Bolsa de Chicago, mas no dia seguinte, ou no mesmo momento que varia o preço lá, no Cerrado Baiano, também muda o preço. Ou seja, está estruturado em termos mundiais, está tudo muito interligado. Embora o sujeito lá que está produzindo no Cerrado Baiano, a soja, ele está sabendo, né? O preço reflete isso. Então, o maior mercado de commodities do mundo é o de petróleo, né? Mas o segundo maior é o café, por exemplo, né? Por quê? Porque, em termos internacionais, o café é produzido num lugar e quem nos países periféricos, ditos periféricos, né? E os centros industrializados. Então, na medida em que por exemplo, o trigo é um produto muito mais consumido, só que boa parte é consumido e produzido dos próprios países centrais. Já o café, ele é comercializado internacionalmente em uma escala muito grande, exatamente porque os produtores estão aqui embaixo e os consumidores, no geral, estão lá em cima, né? E assim tem muitas outras commodities, a carne, o açúcar, essas são commodities. Agora, como é que os preços desses produtos ditos commodities, que não precisam ser agrícolas só, são também minerais, os minerais quase todos são commodities também, ou seja, tem preço estruturado, tem estrutura com um centro, normalmente em Chicago ou em Londres, sendo que os minerais são mais em Londres, né? Essa situação nos leva a pensar o seguinte: o que é que a gente troca? Os países ditos do terceiro mundo, eles oferecem no mercado mundial matérias-primas,
ou coisas pouco elaboradas. E compram, como você diz, coisas mais manufaturadas que vêm desses países industrializados, né, em princípio, ou vêm principalmente desses países industrializados. Então, as trocas são nesse sentido. Agora, acontece o seguinte, as economias desenvolvidas, ou centrais, ou industrializadas, elas têm uma estabilidade maior, né? Já os nossos mercados, os nossos produtos, dependem em boa parte de clima, né? Mas também de situações sociais e políticas muito mais instáveis. Então, basta ter uma rebelião na Nigéria que o preço do petróleo vai subir em todos esses lugares, né? Então, a vida, os mercados de commodities são sujeitos a muitas intempéries, a muitos problemas que ocorrem. Isso é uma coisa. Agora, quando ocorre um aumento de preços, todos os outros produtores de commodities vão aumentar a sua produção, é óbvio, né? Aumentou o preço, vamos lá, vão aumentar. E aí o momento seguinte é de baixa, né? Porque a oferta sobrepassa a demanda, que não tem essa dinâmica tão grande. Então nós concorremos muito entre nós com os outros países dessa forma, de uma forma quase que, não vou dizer autofágica, mas entre nós, né? A gente concorre com a soja da Argentina, também dos Estados Unidos, mas da Argentina, então fica um concorrendo com o outro. Isso faz com que a gente tenha uma tendência de que os preços não subam tanto. Depois soja é soja, né? É diferente de você consumir um automóvel de uma marca ou uma câmera de televisão de uma certa marca e tem a tecnologia que vem junto. Então há uma diferenciação. As commodities não são... petróleo é petróleo, soja é soja. Você pode especificar um pouquinho o café, melhor qualidade ou pior. Então são grandes mercados em que os produtos são, como se diz, estandartizados, né? Enquanto que já os produtos industrializados depende da marca, depende da tecnologia, avança aqui, avança ali. Então isso também facilita a concorrência entre os países produtores, que, como eu disse, você produz soja, eu também produzo soja, né? Então vamos brigar. Quando o preço sobe muito, todo mundo quer. Quando o preço cai, é aquela famosa ditado do Nordeste, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Então... Escuta, cenários aqui brasileiros, Vitor Hugo. Paulo Guerra, qual é o discurso? A gente já sabe o que ele propõe aí, né? De minimizar o tamanho do Estado, com privatizações, efetivamente, eu acho que não é só com alinhamento, é com alinhamento ao Departamento de Estado americano, que cuida mais dos negócios do que o Pentágono, que é a parte da intervenção militar, né? Então, o que esperar? O que vem aí? Paulo Guedes, ele é um repetidor daquilo que ele ouviu lá em Chicago, né? Aprendeu lá em Chicago, que é o centro da economia liberal, né? Ele acredita que o mercado é sempre um ótimo gestor. Melhor coisa, o mercado deixa os preços trabalharem. A mão invisível cuida. E nós sabemos que o mercado é extremamente, não só injusto, como ele é imperfeito, né? Ele cria situações de crises mundiais, de desemprego, tudo mais. Mas ele acredita nisso. E muita gente acaba acreditando nisso por várias razões, mas sobretudo também porque as nossas universidades acabaram aderindo para esse tipo de ideário, né? Há muito poucas, e depois da ditadura militar, então não havia quase vozes discordantes, outras correntes. Existem algumas correntes, mas elas não raramente chegam a ser governo, né? Como keynesianismo. Então, o que ele quer fazer, em primeiro momento, isso é claro, é enxugar o Estado. Mas o que significa enxugar o Estado? Diminuir demanda, diminuir gasto do Estado. Com essa loucura, quando você está em crise, de achar que tem que diminuir mais ainda o gasto, que de aprofundar a crise. Política fiscal. A política fiscal contracionista. Então, o que vai acontecer, com certeza, é uma diminuição da demanda social, demanda agregada, como se diz, né? Porque vão cortar gastos do governo. Depois, a reforma da Previdência, a mesma coisa, vai diminuir a distribuição para o pessoal aposentário e tudo mais. Então, também vai ser diminuição de gastos. A grande discussão que há hoje entre os liberais, que estão se engalfiando aí para entrar nesse governo, é se faz
uma política drástica de corte de gastos, né, como eles criticam a Argentina, que não fez e por isso se deu mal, mas ela tentou fazer a mesma coisa, ou se faz paulatina, como, por exemplo, se fez depois do golpe de 64, e que também acabou não dando muito certo. Agora, a consequência foi clara, né? Crise, diminuição de emprego, diminuição de produção no primeiro momento. Se ele conseguir fazer isso, vai ser isso no primeiro momento, no segundo momento eu não sei até quando, até que eles dizem, a gente saneia e que com isso nós temos condições de no futuro vir o crescimento econômico. Mas isso é uma possibilidade, não há nenhuma garantia de que isso ocorra, né? Entendeu? Mas primeiro vamos passar uma época em que as coisas vão ficar piores. Isso é preciso, eles estão dizendo isso claramente, eles só querem, o que eles querem fazer é uma coisa de, mas isso é impopular. O que quer dizer impopular? Quer dizer que vai atingir o trabalhador, a ampla parte da população. E o que está em discussão também na Previdência, por exemplo, é aumentar a idade mínima e atingir o trabalhador de iniciativa privada, né? Ou seja, de empresas, né? Que o servidor público, de certa maneira, vai também ser prejudicado, mas já teve uma série de mudanças na Previdência do servidor público. E os militares ninguém toca, e que é mais ou menos a metade do gasto da Previdência do setor público são os militares. Ninguém vai tocar, porque eles é que estão mandando atualmente, né? Então, e o Bolsonaro é típico representante desses interesses. Aliás, ele sempre só fez projetos na Câmara visando aumentar as vantagens que os militares têm. Por mais que os militares tenham condições especiais de emprego, de vida, mudam muito de local, etc, etc. Mas a aposentadoria dos militares é uma discrepância impressionante com relação à aposentadoria do pessoal civil, né? Mas nós temos 5 minutos, já queremos agradecer a você, telespectador, que nos dá o prazer da sua audiência, mas vamos falar um pouquinho sobre o momento seguinte. Nós estamos já com a política contracionista, como você falou, já na era Temer, que decretou por 20 anos congelamento aí de investimentos, ou seja, e ao mesmo tempo vem aí esses 16% aí do judiciário que vai ter efeito cascata. Não só o judiciário, né? Todo o serviço público vai ter o efeito cascata. Ou seja, fica o teto aumentado em mais 16%, que vai dar. Agora, até que ponto também... O teto não mudou. O teto de gasto não mudou. Eles vão ter que tirar de algum lugar. Sim, eu estou dizendo, mas o salário máximo o salário máximo estava limitado ao do presidente da República e, consequentemente, eles aumentando 16% dos senhores do judiciário, né? E vai aumentar também do presidência da República, ministros, deputados, pode chegar governadores, tudo. Vereadores, né? Então tem esse impacto. Agora, como é que isso repercute? A massa não pensa, você que é da escola assim, marxista também, de análises, como é que bate isso no trabalhador? Ele está atento, está adormecido, ele está anestesiado? Eu acho que houve na opinião pública uma campanha gigantesca de difamação do que houve nos últimos 15 anos de governos, que até difama até a época do Fernando Henrique, né? Como tendo sido uma farra de gastos, né? E excesso de empresas estatais, excesso de gasto do governo. E isso tudo foi jogado em cima desses governos, dessas correntes que estiveram no poder, né? E, de fato, ocorreu. Mas também ocorreu, ao mesmo tempo, um crescimento muito grande, sobretudo na época do governo Lula, dos 2 governos Lula e uma parte também do governo, e boa parte do primeiro governo da Dilma. Então, mas isso foi uma campanha muito grande, de modo que as pessoas estão convencidas de que houve um grande mal feito ao Brasil, se esquecem que na época o salário mínimo era R$400 e hoje é 900, né, em função dessa política, esquece de uma série de benesses, as pessoas vivem melhor, ganham melhor, e agora, nos últimos 2 anos, estão perdendo muito, né? Agora, uma política contracionista, ela começou, na verdade, no governo Dilma.
E foi talvez o erro político mais sério dela. Quando começa uma crise, você cortar gasto é suicídio puro. E foi isso que fez. Nem a Alemanha fez isso na crise, nessa crise financeira última que houve, que é extremamente preocupada com o problema de inflação e de gasto público. A Alemanha aumentou o gasto público. Eles dizem para nós fazemos isso na crise, mas eles não fazem. O Roosevelt fez também, o New Deal, né? Mas o próprio Obama, ninguém faz isso, ninguém é bobo. Então, mais os economistas que estudaram nesse lugar propõem. Eu me lembro que, na época, os economistas, na sua grande maioria, poucas exceções, diziam para o Lula, na crise, tem que cortar gasto. Ele dizia, não, agora que nós vamos distribuir dinheiro. Então, ele foi, na verdade, melhor economista que todos os outros economistas que deram palpite na época. Né? E a Dilma acabou caindo com a sua equipe nessa ideia de que tem que cortar gasto quando tem crise. Né? E ela cavou a própria sepultura, porque aí não tinha mais quem a apoiasse. Eu acho que o Temer até disse, fez o teto de gasto, não sei o quê, mas ele não cortou tanto não, se você olhar bem. Né? Ele não teve uma política de corte de gasto tão profunda como a Dilma. E acho que ele era mais político. Também, tem mais jogo de cintura. Isso aí. Ele era um pouco gerente, o gerentona. Assim, ele não já está no parlamento bem, há 30 anos. Não dialogava bem com os movimentos sociais, sindicais. Olha, 2 minutos aqui para a gente, você que... economia sempre é política e você foi um militante político sempre, de todas as horas. O que fazer? Acho que no momento... Está muito em voga a palavra resistência, né? Que era uma palavra que a gente usava também na época da ditadura militar. Né? E agora voltou a ser isso, porque o avanço da direita no Brasil também está muito forte. Acho que está no momento em que o movimento, por exemplo, internacional já passou do seu auge, o movimento conservador de direita, mesmo assim eles estão entrando nessa onda. Há um conluio que nós já vimos na nossa história recente, militares de um lado, né? E política econômica liberal, né? Até certo ponto pareceria uma contradição, mas de 64 não foi, que levou uma crise muito grande, de 64 até 67, agora vamos aprofundar novamente essa crise, com essa política neoliberal de economia, de política econômica, e ao mesmo tempo um endurecimento forte na área dos costumes, que também atinge toda a área de educação, de cultura, tudo mais. Então, é um momento delicado, a gente vai continuar fazendo as nossas atividades culturais, políticas, educacionais, mas a pressão está aumentando fortemente. Né? Vitor Hugo Gladysbrum, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. A você. Parabéns pela programação de vocês. Aqui a casa é sua. Então, a você, telespectadores, nossos agradecimentos, tvcrio.org.br, transmitindo também canal 6 da NET. Muito obrigado.